E vem conferir a crítica do filme Infinity Pool. E finalmente eu consegui assistir o filme Infinity Pool. E esse é aquele típico filme que eu gosto. Aquele filme que com certeza vai ser muito divisório. Muitas pessoas vão adorar ele e muitas pessoas vão odiar o filme, mas principalmente porque ele é um filme diferente, mas ele é um filme que eu gosto muito, porque ele gera algumas coisas que eu acho que o cinema tem que gerar, que é a ideia da discussão, é a ideia da dúvida, é a ideia de trazer uma discussão interessante sobre assuntos relevantes e principalmente, ele é um filme que faz com que você veja e queira rever para entender um pouco mais a história. E a prova disso é que já fazem 2 dias que eu vi esse filme. E nesse período, o filme melhorou muito para mim na minha cabeça. Quando eu terminei o filme, eu senti que ele foi um filme que eu gostei, eu tinha achado ali uma boa ideia do que ele tinha apresentado, o conceito de mundo, como ele desenvolveu a ideia, mas não tinha gostado tanto dele. Ao longo desses 2 dias que eu fui pensando no filme, primeiro que eu fui pensando nele, ele foi um filme que sumiu da minha cabeça, como acontece com muitos filmes, mas ele é um filme que além dele ficar na minha cabeça, ele foi um filme que eu fiquei pensando sobre ele, sobre os conceitos apresentados, sobre o que algumas ideias que o filme tinha queriam realmente apresentar pra mim, o que eles queriam contar com aqueles conceitos, e com isso, o filme foi melhorando muito. O filme foi aumentando muito de qualidade na minha cabeça. E como eu falei, eu entendo também quem não gosta do filme, porque ele é um filme que ele não é fácil, e pra quem espera um filme de terror, com um terror padrão, como muita gente achou que ia ser por causa dos trailers, por causa do pôster, eu sei que pode gerar uma decepção pela expectativa que você cria sobre ele. Mas pra fim, o filme funcionou bastante. Ele não é o melhor filme do mundo, ele não é nem um filme espetacular, mas ele é um filme que funciona muito bem. E como eu falei, ele é um filme que ele tem uma boa mensagem, porque ele cai numa ideia que muitos filmes estão discutindo hoje em dia, e discutem desde sempre no cinema, mas hoje em dia parece que está mais forte, que é essa ideia de pessoas ricas. O que essas pessoas ricas se sentem superior às outras pessoas. E por que elas acham que são superiores às outras pessoas? Porque elas acham que, por exemplo, elas podem fazer o que elas quiserem por ter todo o dinheiro do mundo. E nisso entram as discussões mais profundas. Essa é a primeira camada. Camadas mais profundas desse filme discutem coisas como a ideia de quem somos nós na sociedade, o que a gente faria se a gente pudesse ter a vida que a gente quisesse, e também discute coisas mais profundas como a ideia de humanidade, a ideia de o que é socialmente aceitável. Então tem muitas coisas interessantes. E o filme, inclusive, é mais de 18 anos, porque ele pega pesado em algumas coisas. E ele pega pesado exatamente porque o diretor, ele queria que algo ficasse chocante. Pra quem tá assistindo o filme, tem algumas cenas que são um pouco mais chocantes. Eu até acho que o filme, pelo que eu soube, ele teve um corte inicial que tirou cenas que seriam mais fortes ainda, mas ele queria mostrar tudo através do choque, através de algo que fizesse com que marcasse você que está vendo o filme. Então as discussões do filme são super interessantes. Nem todas são tão bem desenvolvidas assim, nem todas são tão profundas assim, mas mesmo assim, eu gosto da criatividade e da forma como o diretor trabalha essas ideias. Porque, por exemplo, a ideia do Infinity Pool, que eu não vou falar aqui porque poderia ser um spoiler para quem vai ver o filme, é um conceito bem profundo e é um conceito que ele abre muitas discussões. Mas esse diretor, ele fez uma coisa que me agradou muito ao longo do filme todo, que é, ele não para explicar as coisas que estão acontecendo no filme. Qualquer diretor tradicional iria explicar o máximo possível, ia mastigar o máximo possível para a ideia ficar bem clara na ideia do público, para a ideia ficar bem clara para o público entender o que está acontecendo, porque muitos diretores têm medo de que o público não entenda o que ele quer dizer, o conceito dele. Dessa forma, deixa filmes chatos e didáticos. E esse filme não acontece isso. O diretor te explica muito pouco de quem são aqueles personagens, o que eles estão fazendo ali, qual é o conceito deles. Então você tem que ir descobrindo ao longo do filme, pegando o que ele vai falando, os olhares e quem eles são, porque ele vai te explicar muito pouco. E isso me agrada muito. A falta de ser algo expositivo. Isso, claro, é muito bom pra ele, porque ele consegue trabalhar bem isso, mas ao mesmo tempo ele também usa isso em alguns momentos de uma forma que eu não gosto, como recurso de roteiro, pra ele poder usar a desculpa que ele quiser. Chega num ponto do filme onde ele acaba usando esse recurso de não ter explicado nada numa parte do filme como o seu bel prazer. Isso pode acabar gerando algumas incoerências. Como eu falei, eu quero rever o filme, mas eu acho que gera algumas incoerências. Algumas coisas ficam um pouco de dúvida ali que me incomodam um pouco. Outra coisa que o filme tem, e que eu gosto, mas que o filme meio que acaba sendo um problema pra ele, é o seguinte, são os atores. Eu gosto dos atores secundários, acho que de modo geral todos estão bem, mas existem 2 destaques no filme, Alexander Skarsgård e Mia Goth. O Alexander Skarsgård nesse filme, ele tem um papel muito mais de orelha. O personagem dele, apesar dele ter muitas camadas e gerar muitas discussões, ele é um personagem meio morto. Ele não é tão cativante, tão
tão envolvente como ele poderia ser. Dessa forma, apesar de eu adorar o ator, adorar ele em Big Little Lies, adorar ele em Um Homem do Norte, achar que ele é um ator muito bom e tá se superando a cada filme que ele faz, o personagem dele, ele não é tão cativante e tão carismático como poderia. Então tem várias passagens que a gente fica só com o personagem dele e acaba gerando um desinteresse pro filme. Deixa o filme um pouco cansativo e arrastado, porque o personagem não é tão cativante como poderia. Já a Mia Goth, ela é um oposto, e ela acaba sendo um contraponto e um problema pro filme em relação ao personagem do Alessandro Skarsgård. Por quê? Porque ela é uma atriz fantástica. Eu adorei os dois papéis que ela entregou no filme X. Eu adorei a performance dela em Pearl. E eu acho que aqui ela tá melhor que nos 3 filmes. Se não tá melhor que nos 2 filmes, na verdade, ela tá pelo menos no mesmo nível que Pearl. Porque as camadas e a forma como ela vai mudando sua atuação ao longo do filme, ao longo de como a narrativa vai se desenrolando, é algo fantástico. De uma menina completamente inocente a uma parece psicopata no final do filme. Mas ao longo disso ela vai entregando atuações diferentes e em camadas. Você consegue entender a todo momento por que o personagem James, do Alexandre Skarsgård, se apaixonou por ela. Por que ele caiu nos encantos daquela mulher. Porque a forma como ela entrega a atuação te passa essa ideia do mistério da personagem, que é super interessante. Mas esse é que é o problema. Enquanto o personagem do Alexandre Skarsgård não é super interessante, o dela é fascinante. A forma como ela atua, a forma como o roteiro escreveu ela, e a forma como cria um mistério pra personagem, faz com que, sempre que ela tá em cena, o roteiro cresça. Sempre que ela tá em cena, o filme fique mais empolgante, mais envolvente, e faça com que quem tá vendo o filme se interesse mais pelo que tá sendo contado. E esse é um problema, porque você tem um outro personagem que não tem esse carisma todo. Então quando ela não tá em cena, que é muitos momentos do filme, você implora pra ter ela de volta. O filme implora pra você dar o protagonismo pra essa personagem. Ele implora pra receber mais o mistério dessa personagem. Você quer saber mais sobre ela. Então, isso é um problema. As atuações são boas, os atores secundários são bons, mas essa coisa de ter praticamente dois protagonistas no filme e o protagonista real não ser tão interessante como o outro, que seria a Mia Goth, acaba fazendo com que o filme gere esse problema. Enquanto um tá em tela, você quer muito que o outro esteja. Se você não tiver o Alexandre Skarsgård na cena e tiver a Mia Goth, tá perfeito. Mas só o personagem dele, o James, ele não é tão cativante como poderia. Então a Mia Goth, que tá mais uma vez brilhante no filme, fantástica, eu acho que ela acaba sendo um problema porque o roteirista não deu o protagonismo pra ela que ela deveria. Pode ser que se desse protagonismo, tirariam muito do mistério da personagem, estragariam um pouco ela. Mas mesmo assim, ela é uma personagem que quando ela tá em cena, ela chama a sua atenção. E quando ela tá em cena, pela atuação e pela forma como escrever a personagem, você quer saber mais dela, de um filme que, de modo geral, é muito bom, me agradou bastante, mas tem problemas que me incomodam. Concluindo, Infinity Pool é o tipo de filme que eu gosto. Aquele filme que tem uma história interessante, que acaba fazendo com que você pense sobre ela depois que o filme acaba. Um filme que tem boas discussões relevantes e atuais e um bom elenco. Destaque, claro, pro Alexandre Skarsgård e pra Mia Goth. Principalmente pra Mia Goth, que atriz fantástica que cada filme que passa me agrada mais. Como eu falei, o filme tem problemas. Problema em alguns momentos de ritmo, problemas em algum momento de como eles desenvolvem algumas histórias e o problema de não deixar a Mia Goth como protagonista, que acaba fazendo falta e virando um problema para o próprio filme. Mas de modo geral, é um filme para quem gosta de filme de discutir, de pensar, que eu recomendo bastante. E por isso que eu fecho o filme Infinity Pool com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Infinity Pool? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.